Esses dias eu pisquei e eu lembrei, cara, eu tô em setembro. Parece que ontem a gente estava aqui rompendo o ano juntos e celebrando o Senhor. Pisquei e já estou em setembro. Sabe quando cai a ficha, você já está chegando no final do ano. Eu falei, meu Deus. Eu comecei a perguntar, a me questionar, como tem sido esse ano para mim? E eu quero fazer essa pergunta para você antes de começar a pregar. O que tem sido esse ano para você? O que se você for fazer uma análise, como tem sido o meu ano até agora? Talvez você olhe e diga assim, meu ano está sendo apático. Meu ano está sendo inconsistente. Ou talvez alguns digam, pastor, meu ano está sendo extraordinário. Meu ano está sendo uma bênção. Eu tenho vivido milagres de Deus. Eu tenho visto a resposta das minhas orações. Eu não sei como está o seu ano, mas eu quero dizer para você que ainda não acabou. A gente está em setembro e até o final desse ano Deus pode fazer coisas maravilhosas na sua vida. Basta você tomar 4 passos que eu acho extremamente importantes para a gente chegar no final desse ano de 2024 e dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui a mão de Deus foi comigo. Até aqui eu vi os sinais e as maravilhas do Senhor. Então vamos lá, você está disposto a isso? Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. E eu quero te falar do segredo. Pastor, tem um segredo? Tem, eu vou contar para você. Aí, está na tela aqui, ó. E a gente está até fazendo propaganda, merchandising, sem ganhar 1 centavo da Wonder. Mateus 6,33 diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O texto é muito claro em dizer, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Escuta, é para você fazer uma autoanálise, é para você, sabe, fazer uma retrospectiva. Será que na minha vida eu tenho colocado o reino de Deus em primeiro lugar? Qual é o primeiro lugar na sua vida? Pastor, qual é o tema dessa mensagem de hoje? O primeiro lugar. Qual é o primeiro lugar da sua vida? Qual o primeiro lugar da sua casa? Qual o primeiro lugar da sua semana? Qual o primeiro lugar do seu dia? Escuta, eu fui, acho que foi maio, eu não lembro, acho que foi no mês de maio, eu fui pregar numa igreja em 7 Lagoas. Era uma conferência, e a pessoa que antecedeu a mim pregar foi uma mulher, ela é muito conhecida no Brasil, e ela pregou demais. E ela falou assim, olha, eu tenho uma prática. Quando eu abro os olhos, a primeira coisa que eu faço é ouvir ou ler a Bíblia. Eu não faço nada, eu não faço a minha higiene pessoal, escovar os dentes, pentear o cabelo, lavar o rosto. Antes de eu descer da cama, a primeira coisa que eu preciso ouvir é o que Deus pensa ao meu respeito, é ouvir a palavra de Deus. E ela falou, às vezes eu faço isso lendo a Bíblia. Às vezes eu não quero ler, eu coloco a Bíblia para mim ouvir, porque hoje a gente tem recursos. E ela falou, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Ou seja, para cada dia tem um texto, um capítulo. E ela falou, eu decidi, antes de fazer qualquer coisa, antes de ouvir qualquer problema, antes de tomar qualquer decisão, antes de brigar com alguém, antes de lavar a louça, antes de fazer isso ou aquilo, eu decidi, eu vou ouvir o que Deus está falando ao meu respeito. E sabe o que eu estou fazendo? Decidi fazer a mesma coisa. Ainda não estou com a constância, mas eu vou ligar o modo turbo agora. Esse mês eu vou fazer isso todo dia. E eu quero dividir isso com você. Antes de você fazer qualquer coisa, se você quiser ir para o livro de Provérbios, tem 31 capítulos. Você vai pegar 31 dias e todos os dias você vai ouvir um capítulo. Antes de fazer qualquer coisa. Sabe o que a gente mais faz? Nós dormimos e o celular, alguns já colocam do lado na cabeceira. A gente acorda
no automático, já pega o celular, nem abre o olho, já está abrindo a tela do celular. E a gente vai direto para onde? Para as mensagens. E às vezes algumas mensagens, elas são ofensivas. Algumas mensagens, elas vêm para destruir o nosso dia. Algumas coisas, elas vêm para tirar a gente do equilíbrio. Escuta, tome uma decisão, coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. E eu quero falar hoje sobre primeiro lugar. E a primeira coisa que eu quero dizer, coloque Deus em primeiro lugar. Você pode olhar para o seu vizinho que está do seu lado e dizer assim: coloque Deus em primeiro lugar. Os jovens que estão estudando, coloque Deus à frente dos seus estudos. Você que está na faculdade, coloque Deus à frente da sua faculdade. Você que tem seu trabalho, coloque Deus à frente do seu trabalho. Ah, eu amo a minha família, coloque Deus à frente da sua família. Eu amo os meus filhos, eu amo as minhas meninas, mas Deus está em primeiro lugar. O segredo da gente chegar no final desse ano e dizer assim: Ebenezer, até aqui a mão do Senhor me ajudou, até aqui eu vi milagres de Deus, é colocar Deus em primeiro lugar. E a pergunta que eu faço para você, e você faz essa autoanálise, porque eu não sou um acusador, e acusador é Satanás, mas eu quero hoje que os teus olhos se abram, para que você veja: será que você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Será que Deus tem sido o número 1 da sua vida? Será que tudo que você vai pensar, Deus está sempre no topo, em primeiro lugar? E a primeira coisa que eu quero dizer para você, de 4 passos importantes de colocar Deus em primeiro lugar: número 1, na primeira hora do seu dia, busque Deus antes de fazer qualquer outra coisa. Pastor, mas eu acordo muito cedo, acorde mais ainda. O diácono Bill está ali, ó. Ele hoje trabalha num ambiente tão bom, tão agradável, tão feliz, sabe? O pessoal dá flores um para o outro. Ele trabalha num ambiente bem legal. E ele falou assim: pastor, vou fazer prova, vou prestar concurso para isso. Eu falei: não faz não, porque você vai passar. Ele falou: não vou passar não, pastor, eu não tenho tempo para estudar isso, aquilo. Escuta, ele estudava 1 hora antes de ir para o trabalho. O horário do almoço dele, ele dedicava um horário para almoçar e separava um tempo para o seu estudo. Já tem quantos anos você está lá? 13 anos. Sabe por quê? Porque ele decidiu: cara, eu vou focar aqui nos meus estudos. Mas sabe o que a gente fazia nesse tempo na igreja? A gente só estava na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e domingo a gente estava de novo. E aí emendava na outra semana, segunda, terça, quarta, quinta. A gente tinha reunião todos os dias de noite. E eu estava numa pegada que eu achava que a reunião boa, ela tinha que ir até 10h30, 11 horas da noite. E o pessoal tinha que trabalhar no outro dia, mas ele estava firme. Coloque Deus em primeiro lugar do seu dia, e você vai ver os resultados que vão acontecer na sua vida. Bata no ombro do seu vizinho e diz assim: a primeira hora do seu dia, dedique ela ao Senhor. Quantos estão a fim de fazer isso? Passa o slide aqui para mim. Você já viu esse filme? Você lembra da irmãzinha da oração, né? Escuta, e por que você não vai para a oração também? Por que você não dedica o seu quartozinho de oração? Aí, pastor, eu saio 6 horas da manhã de casa, eu saio 5 horas, então acordo um pouquinho mais cedo. E esse primeiro momento, escuta, eu quero te falar de 15 minutos que podem fazer toda a diferença na sua vida. 5 minutos você ora, 5 minutos você lê a Bíblia, e 5 minutos você adora a Deus, e depois você vai para o seu trabalho. Eu tenho certeza que seu dia será diferente. Eu tenho certeza que a sua semana será diferente. Sabe por quê? Porque você está convidando Deus. Deus, fica em primeiro lugar. Primeiro lugar não é mais o meu telefone. Primeiro lugar não é mais os problemas que eu tenho que resolver. Ah, pastor, mas eu tenho muitas atividades, eu tenho muitas coisas. Eu sei que você tem, mas a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que diz o Salmo de número 63. Salmo 63, versículo de número 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco como? Intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água.
O salmista chega a dizer: Deus, eu te busco intensamente. Será que você tem buscado a Deus intensamente? Eu quero te dizer que mais da metade dos problemas que você tem enfrentado serão solucionados na sua vida quando você decidir: eu vou buscar em primeiro lugar a Deus, o reino dele e a sua justiça. Eu louvo a Deus porque sou casado com essa mulher maravilhosa, 23 anos, né, meu bem? 27 anos que a gente se conhece. E nesses 27 anos que a gente está junto, todas as vezes que a gente decide fazer alguma coisa, Cristiane fala assim: vamos orar antes, amor. Eu falo: Cristiane, mas isso aqui tem que agir. Ela falou: mas é bom a gente orar antes. E de todas as vezes que eu não parei para orar antes com ela, todas as vezes, sabe o que aconteceu? Deu problema. Porque se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, as demais coisas vão se encaixar. E olha o que diz Marcos capítulo 1, versículo 35, coloca na tela aqui. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar o quê? Deserto, onde ficou fazendo o quê? Orando. Escuta, se Jesus, ele dedicou as primeiras horas do dia para oração, por que eu e você não vamos fazer isso? E eu quero desafiar você, meu irmão, a você sair daqui hoje, colocar lá no seu relógio: pastor, meu horário de acordar é tal hora. Coloque meia hora antes e dedique essas meia hora antes do seu horário normal para você decidir: eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou ouvir o que Deus tem para falar ao meu respeito. Você consegue entender isso? Segunda coisa que eu quero compartilhar com você, segundo segredo, se você quiser chamar assim: no primeiro dia da semana, celebre a Deus em sua igreja. Primeiro lugar, você precisa, as primeiras horas do seu dia, dedicar a Deus. Mas segundo lugar, primeiro dia da semana, qual é esse dia? É hoje, domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, e eu louvo a Deus porque você está iniciando a sua semana da melhor forma. Você está iniciando a sua semana na casa de Deus. Posso ouvir um amém seu? E eu procurei uma foto do culto, mas só achei essa daí. Bota aí, aí, pronto. Para você não esquecer que o lugar que você tem que estar é na casa de Deus. Olhe para o seu vizinho e diz assim: melhor maneira de você começar a sua semana é estando na casa de Deus. E até o Braia está aqui na foto, né? O Braia e a Liz estão aqui na foto. Vamos lá. Atos capítulo 20, verso de número 7 diz assim: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo: escuta, hoje a gente está reunido e nós também vamos partir o pão, e nós vamos dar graças a Deus, lembrando da ceia do Senhor, da morte e da ressurreição de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25 diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Escuta, o texto vai dizer: olha, não deixe de se reunir como é costume de alguns. E eu quero dizer para você: não deixe de estar presente na igreja, não deixe de estar nos cultos. Sempre vai aparecer alguma coisa, mas escuta, priorize. Eu priorizo em primeiro lugar as primeiras horas do meu dia, mas eu também priorizo: eu vou iniciar a semana da melhor forma, eu vou iniciar na casa de Deus. O Lucas está ali, o Lucas é treinador de futebol, treina no time de futebol. E o Lucas, todo jogo, ele me mandava uma mensagem: pastor, tem jogo hoje, o senhor pode orar? Sabe o que ele estava fazendo? Convidando: Jesus, fica aqui no meu time. E ele trouxe alguns atletas aqui, e eu fiquei muito feliz. E eu quero declarar que você, se colocar Jesus no primeiro lugar da sua vida, no primeiro dia da semana, se você buscar a Jesus, eu quero te dizer: sinais, maravilhas, prodígios, milagres vão começar a acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 25, verso 17 e 18 diz assim: lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos. Escuta, se você entrou aqui cansado e exausto, eu quero te dizer: você está iniciando a sua semana do melhor lugar. Sabe por quê? No lugar onde você chega cansado e exausto, você vai sair daqui renovado e feliz, em nome de Jesus. Eu já várias vezes cheguei aqui cansado e exausto. E posso contar um segredo para vocês? Hoje as meninas da dança, elas estão desfalcadas
O Ronaldinho Gaúcho da dança está machucado hoje. A Lorena, ela dançou de manhã, mas o dente dela inchou, ela está com a carinha bem inchadinha, e a mãe dela falou, não pode dançar hoje. Eu falei, vamos obedecer a sua mãe. Princípio bíblico, obedeça ao pai e à mãe. E elas, pastor, não vai dar para dançar, porque sem o Ronaldinho, como é que vai ficar o meio campo da dança? E aí quem vai rolar a bola do negócio? Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Lorena vai fazer falta, mas Jesus é que não pode faltar. Se tivesse só uma, vocês iam dançar. Ainda desafiei elas, se vocês não dançarem, eu danço. Elas foram muito felizes e falaram assim, o senhor não vai dançar? Eu falei, glória a Deus. Escuta, sabe por quê? Porque tem momentos que a gente está exausto e cansado. Tem momentos que a gente chega aqui na casa de Deus, irmão. Sabe, a gente chega para baixo. A gente passou uma semana difícil. Você talvez passou uma semana de lutas, de adversidade, de problemas, de notícias ruins chegando. Sabe, de inimigos te atacando. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de coisas espirituais. Mas sabe aonde a gente se renova? Na casa de Deus. Bate no ombro do seu vizinho e diz assim, é na casa de Deus onde você vai se renovar. Terceiro lugar, ou terceiro segredo, primeiras horas do seu dia, primeiro dia da semana, e na primeira semana de cada mês, faça sabe o que? Jejue. Pastor, nunca jejuei. Eu estava vendo no outro dia um podcast de 4 atletas, atleta profissional, os caras fortes, sabe, o corpo treinado para extremos, para adversidade. E eles estavam conversando porque eles descobriram uma coisa, que o jejum faz bem para a saúde. Eles descobriram que quando jejua, células que precisam ser renovadas no corpo humano, essas células que já estão envelhecidas e mortas, elas precisam ir embora. E sabe o que faz eliminar tudo isso? A prática do jejum. E eles decidiram, não, vamos fazer um teste. Vamos ver se a nossa performance como atleta vai cair se a gente jejuar. E começaram a fazer jejum de 18 horas. E aí estenderam um pouco mais, foram fazer jejum de 24 horas. Escuta, não é jejum de oração não. É jejum de deixar de comer, de abstinência de comida. E no final do teste eles... Cara, não é que o corpo ficou mais forte, a mente pensou mais rápido. Agora escuta, se faz bem para o corpo, imagine para o seu espírito. Quando você fechar a sua boca para os alimentos e você abrir a tua boca para falar com Deus e consagrar a sua vida a Deus. Eu quero lhe desafiar. Sai daqui e começa a jejuar. Pastor, o que é o jejum? Se você quiser mais informações, depois me procura. Fala assim, pastor, só pode me ensinar a jejuar? Eu vou não só te ensinar, mas eu vou jejuar junto com você. Pastor, só está muito valente. Não estou não, irmão. É necessidade. Sabe por quê? Quando eu jejuo, eu estou espiritualmente me tornando mais forte. Quando eu me coloco na posição de jejuar, eu estou dizendo, Deus, eu estou mortificando a minha carne, porque o meu espírito precisa se fortalecer no Senhor. Porque tem guerras que eu passo na minha casa, na minha vida pessoal, no meu ministério, que só o Senhor pode me fortalecer. E eu quero dizer para você, pratique o jejum, ele vai te ajudar. Quarto e último lugar que a gente precisa avançar. Se primeiras horas do dia, primeiro dia da semana, primeira semana do mês, e quarto e último lugar, da sua renda mensal, dê o primeiro, dê o seu dízimo. Sabe o que vai acontecer? Sua vida financeira vai ser abençoada. Uma das fundadoras da igreja, ela hoje não tem condições físicas de vir à igreja. Ela fundou essa igreja junto com a pastora Alice, a minha mãe, e junto com meu pai. Eu estou falando da diaconisa Esther. Desde que eu conheço a Esther, ela tem 93 anos. Se você for lá na casa dela hoje e perguntar a ela, quantos anos a senhora tem? Ela vai falar, eu tenho 93.
A última vez que eu fui lá, eu falei, a senhora vai fazer quantos anos? Ela já não escuta mais, não enxerga mais. Ela falou 93. Eu falei, desde que eu cheguei aqui em 98, a senhora tinha 93 anos? A senhora não muda não. E ela tinha uma prática, até hoje, eu não sei se ela consegue mais, mas quando ela enxergava um pouquinho melhor, e quando ela podia vir à casa de Deus, quem cuidava dela ia buscar o salário dela no banco, e ela falava assim, olha, você vai tirar as notas mais novas que tem, porque eu quero dar o meu dízimo das notas mais novas, porque eu não estou dando para um homem, eu estou dando o meu dízimo ao Senhor. Sabe qual é o segredo? Longos anos de vida que ela está vivendo. A última visita que eu e Cristiane fomos fazer lá, ela me abraçou e falou assim, você continua gordinho, né, Júnior? Eu falei, e a senhora continua com essa língua, né? Ela foi abraçar a Cristiane, falou, Cristiane, você não tinha essa barriga? A Cristiane ficou rindo. Ela deixou a gente, foi para o lado de fora de casa. Subiu em cima de uma bicicleta ergométrica e começou a pedalar. Ela falou, aqui ó, todo dia eu pedalo 15 minutos nessa bicicleta. Por isso que eu não tenho barriga nenhuma, ó, sequinha. Aprendeu, Júnior? Ela não sabia onde eu estava. Eu falei, sim senhora, estou tomando vergonha na cara e estou indo para a academia. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a dona Esté me deu uma lição. Antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer coisa, ela tirava o dízimo dela e entregava ao Senhor. Você quer ter uma vida financeira equilibrada e abençoada? Pastor, a igreja precisa do meu dízimo. A igreja não precisa do teu dinheiro em nada. Eu vou repetir para você e não vou ser mal educado. A igreja não precisa de um centavo seu, porque a igreja tem um dono, e o dono da igreja chama Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas. Ele não precisa do meu dinheiro e do seu. Agora eu é que preciso da bênção dele sobre a minha vida financeira. E a única maneira que a Bíblia diz para a gente ter a bênção é quando eu devolvo os dízimos e quando eu entrego uma oferta ao Senhor. Eu quero desafiar você. Você sair daqui e dizer, as primeiras horas do meu dia, eu vou ouvir o que esse pastor está falando. Primeiras horas do meu dia, a partir de hoje, eu vou dedicar a Deus. Primeiro dia da semana, não vou mais faltar nenhum culto, eu vou estar presente em todos os cultos. Uma vez por mês, eu vou separar um dia para mim jejuar. E eu vou tirar o meu dízimo. E eu vou dedicar ao Senhor com alegria no coração. Eu quero te dizer, meu irmão, você vai ver as janelas do céu se abrindo e milagres de Deus acontecendo na sua vida. Em último lugar, eu quero dizer para você, se você quer o que você já tem, continue fazendo o que você continua fazendo desde sempre. Mas se você quer algo novo, algo que você nunca teve, comece a fazer a partir de hoje aquilo que você também nunca fez para Deus. E você vai ver Deus fazendo coisas para você que você nunca imaginou que aconteceriam na sua vida. Eu desejo isso para você. Eu quero ser muito simples nessa palavra hoje e dizer essas 4 coisas. Primeiras horas do seu dia, entregue para Deus. Primeiro dia da semana, dê para Deus. Uma vez no mês, faça um jejum. Em último lugar, não deixe de entregar da sua renda a primeira coisa. Eu entrego para Deus. Deus vai te abençoar. Porque todos aqueles que decidem colocar Deus em primeiro lugar, Deus os leva a novos níveis. Deus os leva a viver coisas extraordinárias. Eu queria que tu ficasse em pé, por favor.